común hoy día la falta de comunicación entre las familias. La mayoría de los casos, la principal razón es esta: cada uno en su mundo. Y estoy hoy aquí con ella. Y Regressamos. bromas aparte, regresamos. Volvimos. Y bromas aparte, esse é um assunto muito sério, verdade? Assim é, porque hoje em dia a falta de comunicação nos lugares é algo assim que passa muito. Às vezes uno vive dentro da mesma casa com seu papá, com seus irmãos, pero parece que são vários estranhos dentro da casa. Essa é a verdade, porque não praticam, não têm diálogo, não têm comunicação, não se hablam dentro do mesmo lugar. Sim. Estão cada um, assim como começamos, não? Cada um em seu mundo. Sim. Y yo creo que la comunicación es algo tan importante que es como si fuera una llave que va a abrir una puerta y dejar que yo entre en tu vida, o quizás si yo no sé expresarme bien, si yo no consigo comunicar lo que estoy pasando, quizás yo estoy cerrando la Sí. puerta y me distanciando de la persona que quiero tanto, a veces un familiar, a veces mi esposo o las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Sim, é muito comum você ver, não, Bruna? Às vezes estamos todos reunidos no mesmo lugar. Estamos em la mesma casa, estamos em la mesa, pero estamos tão lejos a la vez, estamos tão separados a la vez. E às vezes a pessoa hasta dice isso. Eu extraño tanto a minha mamá, e a mamá diz, pero eu estou todos os dias contigo, pero de esta maneira, cada um em seu mundo. Esto pasa mucho hoy día. Y hoy con la tecnología, ¿no? Con los jóvenes ha pasado mucho, ¿no? Às vezes a mamá está allí hablando com eles e eles estão allí no teléfono, ¿no? Às vezes não coloca atenção, às vezes estão sentados para comer, pero cada um com seu teléfono, mirando mensagens, mirando vídeos, ¿no? E a comunicação é muito prejudicada, ¿no? Porque aquele momento que seria para um escuchar o outro, ¿no? Sí. Se perde por esta falta de comunicação muito por la tecnologia, não? Sim, já empieza assim, não? Um vai para o trabalho, outro vai para a escola, cada um regressa em momentos diferentes, porque não é só a tecnologia. Aunque a tecnologia é uma das principais razões, pero também o tempo, que a vezes não está como assim, uno está, el outro não. Então, por esta dificuldade de reunir a todos, as pessoas vão começando a pensar, não é tão necessário fazer uma mesa, não é tão necessário estar juntos, porque não estamos todos. E são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando se trata de comunicar. Porque comunicar é isso, é compartilhar, é amar, é hablar e ser escuchado. Então, não é necessário que, claro, é super bueno quando podemos estar todos, pero se não podemos estar todos, não vamos a comprometer a comunicação por el hecho de que não estamos todos reunidos, não? E quando uno pratica, quando há comunicação, uno conhece. Quanto mais eu pratico com mais, eu la conosco mais. Mas se eu não pratico com ela, como eu la vou a conhecer? E é o que passa muitas das vezes nos lugares hoje, porque os padres não têm tanta essa comunicação e não conhecem muitas das vezes, mas os sonhos de seus filhos, seus gostos, uno não conhece o outro. Por quê? Porque não conhece? Porque falta essa comunicação. E às vezes a mamãe está na sala, está no quarto, e o filho chega da escola e se encerra dentro de seu quarto. Sim. E esta coisa de hoje em dia, não de privacidade. Não, deixa ele, tem sua privacidade, está dentro de seu quarto. E ele adolescente, ou ele jovem, acaba de chegar da escola e às vezes está passando por um conflito, às vezes passou algo, está dentro de sua escola, está já encerrada dentro de seu quarto, em seu mundo e pensando, nada me quer, nada me ama, nada me entende, nada me compreende. E ele só necessitava uma pessoa que foi chegar dentro de seu quarto e falar: o que passa? Por que está passando? Passou algo? Te hicieron algo? O que necessita? Qual a dúvida que tens? Então, não há essa comunicação. Por não haver essa comunicação, ele pensa: estou solito, nada me quer, nada me ama, minha mamãe não me quer, nada me compreende, e queda já encerrada em seu quarto, em seu mundo, podendo ter um papá ou uma mamãe que está ali escutando-lo, orientando, não? E às vezes, não? Um exemplo,
el joven, ¿no? Hablando como ella estaba hablando, el joven no tiene adentro de la casa los padres para escuchar, para estar allí pendente, ¿no? Entonces, ele vai acabar encontrando em uma amistad, Mm, afuera de la casa, uma pessoa que vai estar allí para escuchar, ¿no? E muitas das vezes acaba encontrando uma mala persona, ¿no? Que Exactamente. ele vai influenciar para algo malo. Porque dentro dela casa, às vezes por el dia a dia, não? Às vezes por el trabalho, el hijo está de todo el tempo no teléfono, os papás pensam, ele está bem, não está hablando, não? Se estivesse Uhum, passando algo, me iba a hablar. uhum. Pero há um problema allí. E às vezes por el hijo não encontrar em seus papás este diálogo, não? Esta comunicação, busca afuera, não? Uma pessoa que lhe pueda ouvir, Sim. não? E isso é o problema, não? Do que a Bruna comentou. Porque uno, quando não aprende dentro da casa, uno aprende, infelizmente, afuera de la pior maneira, não? Eu posso falar com propriedade, porque minha mamãe, ela sempre foi de praticar com nós outros. Minha mamãe nunca foi assim de pegar, não? Ela sempre foi de sentar, falar, hija, senta aqui que vamos a praticar. E o mais interessante, e eu hablo com os papais que me escutam neste momento, é que minha mamãe, os papais têm muito a falar, não, não lo haga. Não haga isso, não haga isso. Desde niño, às vezes o niño vai meter o dedo nele enchufe e habla, não haga. E o niño se assusta, não? Pero depois o niño vai allá e vai meter o dedito outra vez, porque o papá não Uhum. dijo, não haga isso por isso, isso, isso. Então, minha mamãe, muitas das vezes, sentava comigo e falava, hija, não haga isso, não vá por esse caminho, por isso, isso, isso. Ou Explicar, seja, né? ela explicava o motivo, ela explicava as consequências que eu ia ter por uma mal atitude ou por um mau comportamento. E ela me falava também dos benefícios que eu ia ter se eu for uma boa hija. Ela sempre sentava comigo e falava, hija, se eres uma boa hija, vas a ser uma boa esposa, vai ter um bom marido, um bom casamento, Deus te vai bendecir. Mas ela também descia. Se vá por um caminho equivocado, se há isso, vai passar por isso. Então, essa é a importância. E às vezes, a madre, ela não tem essa comunicação porque ela não passou por isso quando ela era chiquita. Ela escuta e fala, pero como lo voy a hacer? Porque quando eu era chiquita, meus pais não tinham essa comunicação comigo. Não falavam comigo, não tinham esse contato de falar, de sentar, de explicar. E hoje ela não tem. Pero por isso, com mais razão, porque ela hoje tem a oportunidade de fazer com seus filhos o que ela não teve quando ela era mais chica. E às vezes ela traz esse sentimento, traz muita tristeza, muita amargura, de pensar que seus pais não o queriam exatamente porque não havia esse diálogo. Então, e principalmente com os adolescentes hoje em dia que estão passando por muitos cambios, os adolescentes têm muitas dúvidas e passam por muitos cambios, muitas coisas. Então, têm muitas dúvidas. E minha mamãe dizia assim, hija, eu sou sua melhor amiga. Tu não tens amigas lá na escola. Las de la escola não são suas amigas, eu sou sua melhor amiga. Então, se quando tenha algo, quando tenha qualquer dúvida, habla comigo, eu estou aqui para poder escutar. E ela seguramente vai ver esse podcast e vai falar, ela no melhor não sabia o quanto me estava ajudando, porque Sim. quando ela falava comigo, ela já estava inculcando em mim, já estava pondo em mim esse temor a Deus, esse respeito. Me estão compreendendo? Sí, este tipo de amistad, ¿no? Yeah. Que usted habló, mi mamá se hizo mi amiga. Este tipo de amistad que era en nuestra época, era la amistad que enseñaba puntos, amistad que enseñaba el correcto de lo que no está bien, amistad que te aconsejaba a ir por el camino de la obediencia, a ir por el camino que te construye un futuro, no una amistad aquella amistad de, sabe, emoción. Ay, yo soy su mejor amiga y vamos a hacer eso y vamos a hacer aquilo. No, pero una amistad sincera. ¿No? Y a veces hoy día hay esta confusión que a veces la mamá se acerca como para ser la mejor amiga, pero la mejor amiga no de consejos, la mejor amiga de participar de las emociones. Y el rol del papá, de la mamá es este, porque llegando en la casa, el hijo, él va a encerrarse en su cuarto. Él va a hacer eso. Era la primera cosa que yo hacía. Yo llegaba, la puerta, mi
mundo, mi vida. Y era un bloqueo. Y yo me acuerdo de mi mamá, puerta abierta, no me dejaba. Cuando tú vayas a dormir, tú cierra la puerta. Puertas abiertas. Entonces, ¿para qué? Si las puertas están abiertas, invita a que al hijo pueda salir, a que la mamá pueda entrar. Y esto es fundamental cuando tenemos este acceso de llegar en la vida de nuestros hijos, y la comunicación es un ejercicio. Si nosotros dejamos de hacer, va quedando oxidado. Va quedando. Aí, quando a mamá vai hablar, parece awkward, parece que é raro. Ah, viene mi mamá a hablar, ay, no. Já empieza o lenguaje corporal que vamos a hablar sobre isso. Entonces, esto es un ejercicio. Si usted, mamá, papá, familiar, empieza a involucrarse, él poco a poco va a empezar a abrirse, va a empezar a hablar y de verdad ser un amigo, ¿no? Porque el mundo quiere él meterse en la vida de nuestros hijos. Y hablando también de una pareja, la falta de comunicación en el caso de un matrimonio, igual. ¿No? Si uno empieza ya a no platicar, a no, esto, demasiado trabajo, uno por una puerta, otro por otra puerta, que a veces hoy día hasta por cuartos separados, ¿no? ¿Cómo la comunicación se va a dar? Y la comunicación es importantísima para que la comunicación nos fortalece, nos une. Y esto es lo que nos hace salir adelante, impulsiona. Sí, y empieza en el matrimonio, ¿no? Y va a reflejar en toda la familia. Entonces, la comunicación es muy importante, ¿no? Un ejemplo, esta mujer que nos está viendo, quizás ya no hay más comunicación entre ella y su pareja, ¿no? Ya no hay aquella comunicación de saber cómo uno está, si uno está necesitando algo, porque a veces uno piensa, si ella no me habla, é porque lo mismo con los hijos, ¿no? Y en la pareja. Si ella no me habla, é porque está todo bien. Y a veces no. Assume. Sí. Assume, não comunica. Assume. Está tudo bem. Y no, às vezes la mujer está allí, necesita, pero siempre uno tiene que dar el primer paso, ¿no? Y la mujer, ela tiene un papel muy importante, ¿no? Nosotras tenemos una fuerza muy grande. Sí. Entonces, si nosotras asumimos este papel con esta sabiduría de traer la comunicación para dentro de nuestra casa, con nuestro marido, con nuestros hijos, va a llegar un momento en que va a llegar esta buena comunicación. Exactamente. ¿No? Pero necesita empezar por alguien. Y yo creo que la mujer es una buena persona para empezar, ¿no, May? Sí, y es importante también mencionarmos la forma de se comunicar con la pareja, con el hijo, porque yo puedo hablar la misma cosa de dos maneras, ¿no? Yo puedo hablar de una manera grosera o yo puedo hablar de una manera amable. Y a veces no es porque la persona quiere, mas ella piensa así, está sucediendo algo, tiene una emergencia y ella no tiene el control de sus palabras, entonces ella va como si fuera entrando ahí con todo, com palavras fuertes, com palavras duras, pero a vezes isso é algo que lastima e acaba alejando a pessoa de ella. É como uma sirena. Se agora sona a sirena aqui de emergência, é uma emergência. Pero quem aguenta quedar aí com isso aí em seu ouído, gritando, salimos correndo, não? Eu me vou, não vou quedar aqui cerca de isso, porque nos lastima. Então, eu posso comunicar que há uma emergência, que há algo malo, que há algo que precisamos melhorar, mas a forma que eu comunico isso tem toda a diferença em los relacionamentos, seja na pareja, seja com os hijos, e hace um grande resultado, não? Sim, não é o que eu digo, é como, é a maneira que eu digo. Eu posso dizer-lo todo, mas se eu vejo, e isto é comunicar. Comunicar es cuando usted consigue hacerse entender, consigue que las personas te escuchen. Y esto es muy importante en el hogar. Yo creo que es fundamental. Y hablando también de esta parte de las expresiones, porque comunicamos con las expresiones, ¿no? ¿Cuántas veces así, hablando de los hijos, pero también tenemos expresiones de los padres, pero hablando de los hijos, eso de su forma de postura, de tener teléfono, de tener audífonos, esto, él está, venga para la mesa, voy, pero voy con mi teléfono, y voy con mi audífono, y no estoy
Estou presente físicamente, pero não estou aí. E a vezes, quando a mamá quer falar, ella toma esta atitude. No, ya hace rato no hablo con mi hijo, yo voy a tomar esta actitud de hablar con él y llega el hijo. Así, no quiero hablar, es caracterizado por brazos, voy a cruzar el brazo y aquí tiene una barrera. Y esto acaba que intimida. Acaba que a pessoa diz, "Ai, para que hablo se ele não me vai escutar?" Ou então, quando há consejo, "Ai, aí viene a mamá, aí viene papá hablando outra vez." E isto todo vai intimidando, quizás não intimidando a uno, pero intimidando esta comunicação. E também tem lá os padres, ¿no? Que também tem suas cositas aí. É uma semilla, não? Cada vez que ele papá habla, é uma semilla que queda aí. A lo mejor, no momento que minha mamãe falava, eu também quedava assim, não? Como que não estava sendo caso do que ela estava falando, pero todas as palavras que ela estava sembrando dentro meu, quedaram aí. E no momento de eu passar alguma situação afuera da casa, ou até mesmo ir para um mal passo, eu me acordava exatamente das palavras que ela havia sembrado adentro meu. Então, independente do comportamento que ele pode ter, há que seguir falando, tem que haver, porque independente do que passe, tem que haver esse diálogo entre padre e filho, entre esposa e marido, esposa, não tem que haver E esse eu me diálogo. acordo quando minha mamã às vezes ia assim em minha recâmara e ela se sentava para falar comigo e eu dizia, ai, estou em problema. Algo passou. Algo Pero vea, não podemos chegar a este ponto, não? Que é que quando chegue o papá, você diga, ai, estou em problema. Não, tenha esta costumbre de falar, de orientar e não juzgar. E é por isso que não é só chegar para... Porque a intenção é boa, a intenção é ajudar, pero aí quizás chega desta maneira. Pero quizás esta mamá que nos assiste, ela pode perguntar para seu filho cositas sencillas que ela quizás não sabe quizás o color preferido de seu filho, quizás não sabe, a comida quizás sabe, não? Porque comida seguramente. a comida não. Pero quem é a amiga que ella tem mais intimidade? Não sei qual é a carreira ou algo, coisas assim sencillas que ella não parou e sentou e não se involucrou em el mundo de los hijos, em el mundo de la persona que ella quer. E isso só pode passar com a comunicação, porque nadie vai adivinhar, não, o que passa com o outro. Precisamos expressar. E isso, às vezes, quizás ella precisa perguntar. Então, às vezes, vai ser só uma resposta, pero pode usar a tecnologia para escrever, quizás escrever para seu filho. Usa a seu favor. Usa. Pergunta, o que quer, o que lhe gusta, o que poderíamos fazer, o que te anima, cositas que vai perguntando e a pessoa vai sacando de adentro para poder conhecer melhor, não? E ella conhece o filho, quando há esse diálogo, essa prática, ella conhece o filho só nele mirar. E uma mirada, eu me acordo que quando eu entrava na casa, só da maneira que eu entrava, só minha mamãe mirar, ela falava, que passou? Que te passou hoje? Que estás passando? Estás passando por algo? Estás triste por quê? Ou seja, ela já me entendia, ela já me compreendia. Por quê? Porque exatamente havia esse diálogo. Pero, às vezes, a hija ou o hijo está passando por um momento tão difícil, às vezes está em fase de depressão, está passando por vários pensamentos de que nada me quer, nada me ama, para que vivo? Para que estou neste mundo? Me quero matar, me quero quitar a vida. Ou passou por algo forte dentro de sua escola ou de seu trabalho, que seja. E a mamãe ou o papá não percebeu. A mamãe principalmente, não? Ela tem muito essa sensibilidade de ver. Ela não percebeu os sinais, exatamente porque não há esse diálogo, não? Se há esse diálogo. Perdão, a vezes os niños sofrem muito isso em silêncio, ¿no? Sempre. E eles empiezam a buscar muitas coisas assim por internet, por esta depressão, por esta soledad que passa muito na adolescência, em los primeiros anos de jóvenes. Então, se de verdade a mamá não está involucrada, ella não se vai dar conta hasta que já esteja em um alto nível de depressão ou o problema se agravou. Então, por isso eu digo, não é só a comunicação verbal, pero a corporal, as atitudes. Isto vai ensinando como está o clima, como está a temperatura do hogar. É muito necessário nós que temos este sentir de
percibir isso e tomar ações, não só quedar, pero eu sabia que algo estava, eu sabia, não? Sim, porque também vemos aqui também que há muitos papás que às vezes trabalham muito, não? E às vezes não têm tempo para ouvir sua família ou em el matrimônio também. A nós outras, a nadie le gusta, por exemplo, você está falando comigo e eu como estou aqui, não? Aí você fala, Bruna, aí eu, ai, que ella falou? Porque eu não coloquei minha atenção. E às vezes passa isso, não? A mamá chega também, às vezes cansada de seu trabalho, está apurada, e o filho está falando e ella Não põe não atenção. coloca atenção. Assim E é. quando lá o filho vem, mamá, se acuerda, não? Que eu comentei que necessita. Meu Deus, não? Não sei. Lo mesmo em el matrimônio. Às vezes o marido está falando e nós outras mulheres, nossa mente trabalha muito, não? E aí ele está falando algo também que necessita e eu já estou pensando, não sei, algo que vou pedir para ele. Então, há que poner atenção também, não? Sim. Porque às vezes há muitas coisas, muitas distrações, não? Então, às vezes um está falando, pero nós outras não estamos dando el oído, não? O contato visual é a expressão corporal de atenção. Não há, a vezes, o hijo já é difícil que o hijo venga a falar algo. E no momento que ele passou por montão de barreiras de ele e chegou em los padres, e o papá tá... Aí ele vai chegar e vai dizer que já não quer, não? Eu estou ocupada. Eu tentei, pero eu hasta ela não me tentei, pero escuchou. ella não me escuchou. Então, eu vou para amistades e tudo. Porque, de verdade, diga, hijo, diga. E vai lavando. E vai, diga, hijo, está aqui. E diga, sim, sim. E às vezes criticamos de eles e hacemos, não? Então, isto é certo. El hecho de poner atenção. Eu sempre digo assim, não é... A vezes você não tem muito tempo. Porque, não, pero... Como eu vou dedicar tanto tempo? Você não tem muito. Pero haga del poquito tempo tempo de qualidade. Tempo aí onde você estuvo inteira. E os papás querem sempre super proteger a seus erros, não? E assim como o que a Bruna falou, não? Às vezes trabalha muito, não? Eu vou trabalhar aqui todo o dia porque eu quero que meu filho tenha o que eu não tive quando eu era niño. Eu quero que meu filho tenha o melhor. E ele trabalha todo o dia para dar o melhor para seu filho. Só que, e nesta coisa de estou trabalhando para dar o melhor, ele não tem essa comunicação com o filho. E é o que o filho mais necessita neste momento. Não necessita de que o papai esteja trabalhando, está distante. Ele necessita que ele esteja cerca. Então, às vezes, o papai queda assim, muito preocupado com o trabalho, em dar o melhor para os filhos, mas o melhor que ele necessita dar neste momento é a atenção, é o diálogo. Às vezes quer proteger, deixando ele ninho, sabe que afuera está tudo muito perigoso, não está muito perigoso, tu não vais a sair de casa, está dentro de seu quarto encerrado, pero mira, o mundo está cada em celular, ele ninho está dentro dele quarto, supostamente encerrado deste mundo, pero aqui, às vezes, praticando com malas amistades, ou entrando em caminhos que não tem que entrar, pero se o papá habla, tem essa comunicação e habla exatamente o que está mal, o que está correto, aunque ele tenha esteja dentro da casa e se no celular, ele vai ter essa consciência de não ir para o caminho equivocado, não? E às vezes está trabalhando todo o dia, não? Antes estávamos platicando, pero pode enviar mensagem, não? Assim é. Por el teléfono, não? Como está? Como está, hijo? Já chegou da escola? Já comeu? Lo mismo no matrimônio, não? Nos vemos em la noite. Em la noite vamos a cenar. Isso também é comunicação. Expressar. É importante expressar. Te quero muito. Tu eres importante em minha vida. Tu eres linda. Ai, como se mira. Sabe, expressar isso para fortalecer também a autoestima da pessoa, para sentir-se amada. Porque, às vezes, claro, todos estes sentimentos estão dentro da pessoa, mas não saem às vezes. E, às vezes, a pessoa pensa, principalmente os jovens, se minha mamá me regañou é porque não me quer. Claro que não. Ela está tentando ajudar-te. Mas porque, às vezes, é só a disciplina e não tem a outra parte de dizer assim, uau, hiciste isso, lavaste os trastes,
nadie lava os trastes como tu lava. É. Está maravilhoso. Reconhecer. Levantar com É. as palavras, a comunicação que põe a pessoa aí arriba, não? Eso tiene que ser empezado a practicar. Eso es cierto. Es tener este cariño. Yo no recibí, quizás yo no recibí esto de mi familia, pero yo voy a dar. Yo voy a hacer elogios, yo voy a incentivar, yo voy a decir un excelente, estuviste bien, esto me gustó, siga así, dejar estos mensajes. A veces no tenemos esta comunicación y no tenemos comunicación alguna, pero tenemos la oportunidad de dejar un texto, de dejar un mensaje de voz, de hacer un elogio, de dar un abrazo. Así ¿no? es. Sabe que el abrazo es muy importante. Ujú. Este momento se va creando esta comunicación, este vínculo, es muy importante y no hay. No hay. Entonces, esto yo creo que ya son pasos que vamos dando para mejorar. Y hablando de empezar una buena conversación, es eso. Es usted llegar, saber el momento, ¿no? A veces no es el momento. El esposo llegó cansado del trabajo y las cuentas, las deudas, entonces él llegó, colocó el pie. É a hora que eu vou descer. E não era a hora. E já uma conversação que começou mal, uma comunicação que começou equivocado, não vai terminar No va a bien. terminar bien. No va a tener resultados, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es empezar una conversación hasta el tono de la voz, la manera que se diga, el momento correcto. Hay muchas cosas que hay que ver, pero se va acostumbrando uno, ¿no? Entonces eso, esta es la clave para empezar una buena conversación. Escuchar. Sim. E algo que ajuda muito, se uno quer treinar, ok, passa todo isso comigo. Como treino? A melhor maneira de treinar é falando com o Senhor Jesus. É ponendo para fora, invertindo neste vínculo e nesta comunicação com o Senhor Jesus. Porque Ele está aí para te escuchar, Ele está aí para te ajudar. Então, empieza a treinar isso, falando para Ele. Quizás não sei lidar com meu filho, não sei lidar com meu marido, não sei lidar em el trabalho. Empieza a comunicar-se com Deus, ponendo para Deus o que você está passando, que isso já vai. Quando temos este relacionamento com Deus, nos comunicamos com Ele, conseguimos comunicar, relacionar-nos bem com os demais, não? Porque quando temos essa comunicação com Deus, Deus ele vai falando exatamente o momento correto que tem que falar, porque também é isso. Nos escute falar, então a hora de eu vou falar, vou pôr todo para fora, pero todo tem o momento correto de falar com o filho, o momento correto de falar com o esposo, a maneira que habla, e essa pessoa que nos escute a vezes habla, pero eu não sei como falar, então habla com Deus, pida a Deus. Eu tenho a segurança que cada vez que minha mamãe ia sentar para orientar-me, ela falava com Deus, Deus me ensina como falar com minha filha, que não seja eu falando, pero venga ser o Senhor. Então, e seguramente Deus deu a capacidade para ela, a direção para ela, hablar comigo. Então, assim, quando uno tem essa comunicação com Deus, Deus vai ponendo a palavra correta, porque estávamos falando sobre isso esses dias, não? Que a mulher, ela tem este poder de como falar com seu filho, de como falar em sua casa, de como hasta cambiar a seu esposo, pero toda a maneira de falar, não? Com uma forma de falar mais carinhosa, temos todo del esposo, verdade? Pero toda é a maneira de falar, e quem dá essa direção, e muitos casamentos hoje se terminam por isso, porque a mulher, ela ama o esposo, pero por ela não saber falar, não saber como comunicar com o esposo, às vezes acaba falando o que quer, escuta o que não quer, e vai às peleas, ou às vezes já não habla mais, e queda aquele silêncio dentro da casa, e vem a separação. Então, pero quando temos essa comunicação com Deus, como Má dijo, então Deus ele vai falando com nós outros, nos vai ensinando, e vai criando dentro de nós outros esse amor, não? Para poder passar para os filhos, para poder passar para o esposo. Sí, cuando hay un problema en el matrimonio de falta de comunicación, esto va a reflejar claramente en los hijos, ¿no? Y una cosa que yo siempre digo, imagínese que te coloquen en una sala con una persona que usted no conoce. ¿Cómo será su conversación? Hola. Não tem. Hola. ¿Está frío? Será que vai chover hoje? Será? ¿Hace calor? Hace calor. ¿Qué horas son? No hay, son poquísimas cosas que es una conversación de educación. Pero coloca usted dentro de una sala con su amiga, su mejor amiga, y ustedes no van a percibir las horas pasando.
Así es con Dios. Quizás hoy usted va a hablar con Él, usted se siente un poquito con dificultad de Exato. hablar, usted solo pregunta para Dios cosas pequeñas, Uhum. expone poco, pero con el pasar del tiempo, usted poco a poco va empezando a tener una amistad con Él Uhum. y va podendo empezar a abrir-se e a comunicar-se com Ele. E esta comunicação vai fortalecer também adentro de seu hogar. Es como en el matrimonio, ¿no? Si no logramos tener una comunicación con la persona que está todos los días cerca de nosotras, imagina con Dios, que no lo vemos, ¿no? Sí, hasta porque el matrimonio es la base, ¿no? De una familia unida, de la unión familiar, ¿no? Sim, e é isto que eu quero deixar para vocês no dia de hoje, que é uma casa que está internamente dividida, ela não vai prevalecer. Ella no va a prevalecer. Entonces, así que la unión nos fortalece, así que estar en comunicación es lo que nos va a dejar firmes con nuestra familia. Y el tiempo se nos pasó de volada, pero muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a dejar nuestras plataformas. Ai, claro que sim. Estamos em Instagram, Pod Conédias, ou em YouTube ou Spotify, Podcast Conédias. Nos acompanhe. Sí, usted puede suscribirse y dejar sus comentarios porque nos encanta mirar o que usted está pensando, ¿no? Sí, active las notificaciones y comparta con todos. Com as amigas. Así es. Y aquí nos quedamos por el día de hoy. Mañana regresamos. Bye. Bye.